O internauta Roberto Bolota fez o seguinte desabafo nas redes sociais. No meu entender, todos os ex-presidentes pós-regime militar deveriam ser presos, pois fica cada vez mais claro que enganaram os brasileiros com essa história de democracia só para alimentar organizações criminosas, uma atrás da outra. Deveriam todos ser varridos para a lata de lixo da história. Já se passaram mais de 30 anos desde então. O Brasil deveria ser um país poderoso, com um povo vivendo bem, ao invés de estarmos vivendo isso aí, no aguardo da prisão dos demais. O internauta está certíssimo. Os pilantras que deveriam ter governado o Brasil para os brasileiros acabaram criando redes de quadrilhas com a única função de assaltar os cofres públicos e manter o país na miséria. Agora, na maior cara de pau, FHC vem na internet dar pitaco e passar a receita para Bolsonaro governar. Toma lá da cá. Não é sem razão que o parlamento brasileiro transformou-se numa aberração onde sempre imperou a troca de favores, as propinas, os interesses pessoais acima de tudo, a safadeza, o mensalão, o petrolão. Antes do PT institucionalizar a propina, FHC governou durante 8 longos anos. E é justamente ele quem dá a receita para Bolsonaro governar. Tem que ser nos moldes da velha política, pois o Congresso é forte. A manifestação de FHC não deixa dúvidas, ou Bolsonaro adere ao toma lá da cá, ou não governa. O ex-presidente expressa isso com a seguinte frase: maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre. Desastre, FHC, foi a população brasileira ter confiado nesses bandidos que frearam e roubaram o Brasil por décadas. E agora que estão perdendo a mamata, sendo varridos da vida pública, sendo presos, afundando no lodo da corrupção, tentam chantagear e atrapalhar o trabalho de quem foi eleito para acabar com esse mecanismo coordenado por criminosos. O pitaco do ex-presidente só serve para comprovar que Bolsonaro está no caminho certo. O Brasil foi às urnas, votou e renovou quase 50% dos parlamentares da Câmara Federal. Foi o maior índice de renovação desde a suposta redemocratização do país. Porém, a casa ainda está infestada de velhas raposas, algumas não tão velhas assim, mas são raposas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, declarou que não usa as redes sociais para criar conflitos políticos. Foi uma indireta, quer dizer, uma direta para Jair Bolsonaro e seus filhos. Maia não usa o Twitter, mas se aproveita dos microfones da mídia marrom para atacar os projetos mais importantes para o país, que são reforma da Previdência, projetos anticrime e o fim do foro privilegiado. Projeto esse que está engavetado na Câmara. Usando um artifício já conhecido no meio político, Maia tem espalhado aos 4 ventos que Bolsonaro não tem articulação com a Câmara. Bobagem! Não há o que articular. Os projetos já estão prontos para serem votados. Pelo jeito, a turma da velha política acha que Bolsonaro distribuirá cargos e malinhas cheias de presentes para dar andamento nos projetos essenciais para o país. Cuidado, Rodrigo Maia, as redes sociais de Bolsonaro, fato que você zombou, são mais fortes do que toda a grande mídia somada. Eduardo Cunha, infinitamente mais inteligente que você, também se achava a última bolacha do pacote e acabou caindo. Chega de chantagear o Brasil, mimadão. É impressionante como as artimanhas políticas podem atrasar o desenvolvimento de uma nação. Maia suspendeu a tramitação das propostas que fazem parte do pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro. O presidente da Câmara criou um grupo de trabalho para analisar o pacote. Com esse artifício, o projeto será trancado por 90 dias, prazo legal para que o tal grupo de trabalho estude as propostas de Moro. Após os 90 dias, o pacote seguirá para uma comissão especial, onde ficará de molho por provavelmente outros 30 dias. Moral da história: o projeto deverá ser colocado em votação somente no segundo semestre de 2019. Isso se o projeto não for engavetado temporariamente, como aconteceu com o projeto do fim do foro privilegiado. A decisão de Maia deixou Sérgio Moro indignado, e não é para menos. O pacote anticrime do ministro não pode ser objeto de pirraças pessoais. Não se faz picuinha com assassinatos, estupros, sequestros, roubos violentos, etc.
As declarações do presidente da Câmara atacando o governo e se rebelando contra a reforma da Previdência, descumprindo compromissos assumidos, motivaram 8 tuitadas da deputada Janaína Pascoal. Mais uma vez, a advogada deu um espetáculo de lucidez e coerência e colocou o menino birrento na parede. O puxão de orelhas de Janaína é uma lição de inteligência e boa política. Veja. Não me agrada ler mensagens ofensivas ou agressivas a quem quer que seja. Reconheço o direito de todo cidadão criticar o governo, sendo evidente que autoridades também podem criticar o governo e a forma de o presidente governar. Mas intriga que um político com a experiência do presidente da Câmara esteja tão incomodado com tweets, a não ser que haja mensagens que o público desconheça. O presidente da Câmara externou a opinião de que o governo é um deserto de ideias. Disse também que Paulo Guedes é uma ilha de governo nesse deserto. Ao mesmo tempo, ele segue firme em reconhecer a importância da reforma da Previdência. Ora, basta dar as mãos a essa ilha e fazer a reforma. Um verdadeiro líder não se intimida com mensagens descabidas. Não é possível que o presidente da Câmara deixe de trabalhar pela principal reforma para o país em razão de alguns tweets. Eu não acredito. Se o presidente Rodrigo Maia reconhece a importância da reforma, pedimos que a abrace e implemente. Ele foi capaz de uma grande articulação para se reeleger. Se quiser, usa essa mesma capacidade para aprovar a reforma rapidamente. Não há por que temer ficar sem o bônus do trabalho. O plano real, até hoje, é atribuído à FHC e não ao presidente Itamar. Não creio que Guedes queira ser presidente, aposto que não quer. Maia poderia ocupar o tal deserto que diz haver e mostrar ao país que tem liderança. Salvo o melhor juízo, está perdendo uma oportunidade. Para aqueles que estão interpretando minhas postagens como ataques, peço que leiam 2 vezes. Estou dialogando com o presidente da Câmara, para o bem de todos nós, respeitosamente. Janaína foi muito inteligente, usou o prestígio que tem para dar conselhos a Maia de forma direta, objetiva, reconhecendo a importância do cargo que ele ocupa e da influência que pode representar na aprovação da reforma, o tratando como um menino emburrado que precisa que passem a mão na cabeça para desfazer o beiço. A deputada Bia Kicis explica a importância e por que precisamos aprovar com urgência a reforma da Previdência. Eu sou da opinião de que a gente tem que acalmar os ânimos, porque nós temos que aprovar a PEC da Previdência. Muita coisa foi feita errada. O Maia, ele falou do Moro. Foi ruim o que ele falou do Moro? Foi ruim o que ele falou do Moro. E não foi inteligente brigar com uma pessoa, com um homem mais popular do país, assim como o nosso presidente Bolsonaro, está ali o Moro, né, das pessoas mais populares do Brasil, uma pessoa consagrada, né? Adorada, idolatrada. Então, brigar com o Moro não é uma decisão realmente das mais sábias, né? E a gente sabe que tem o projeto anticrime do Moro, que está lá no Congresso, e a gente vai votar esse pacote. A gente vai votar, gente. Eu, pessoalmente, estou empenhada nisso. Ele começa pela CCJ, tá? E eu vou dar todo o empenho. O Felipe Francischini também tá junto comigo nisso, disposto. Nós vamos lutar por isso. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes é dificílimo você conseguir aprovar 2 projetos dessa envergadura, como o projeto anticrime do ministro Moro, que é o projeto anticrime do Brasil, e o projeto da reforma da Previdência. Então, o que havia ficado combinado é que o projeto da Previdência tramitaria primeiro, tá? E que a gente já iria conduzindo o pacote anticrime e tão logo passasse na comissão especial o projeto da reforma da Previdência ou no plenário, a gente já votaria o projeto anticrime do ministro Moro, que é importantíssimo, não pode passar dos próximos meses de jeito nenhum, não é? Agora, o que não dá, gente, é para todo mundo ficar brigando, né? Porque se a gente briga, não existe o consenso, e política é feita com consenso, tá bom? Então, assim, aqui tem gente dizendo, não, eu acho que o da Previdência podia esperar, o do anticrime podia passar primeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa sensação é que o pacote anticrime,
ele vai gerar muito mais polêmica, vai ter muito mais resistência do que o da Previdência. Porque o da Previdência mexe com o dinheiro, com o bolso das pessoas e todo mundo sabe que tem que passar. Já o do anticrime, tem muito político que não quer que passe, gente. Pensa bem, não estou falando só do PT, tem outros. O da reforma da Previdência, o PT, o PSOL, não querem que passe, porque esses querem que o Brasil vá mesmo, entendeu? Para o precipício, que acabe, porque eles apostam no caos, porque eles vivem do caos. Mas existem outros políticos que não são do PT, do PSOL, que apoiam a Previdência, mas que podem não apoiar o pacote anticrime, tá? Porque estão com o pezinho lá também, né? Então, gente, o da Previdência, ele precisa passar primeiro, porque isso foi uma demanda do ministro Paulo Guedes, tá? A gente aprovando a Previdência, a gente aprova todo o resto.